Tarde, bom dia, dependendo da hora que você está assistindo esse programa. Eu sou Israel Luz e a gente está começando mais um Brasil em Foco, o programa do ILAESE, que a gente realiza todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. Essa edição está sendo gravada, mas para quem estiver assistindo, fique à vontade para comentar, mandar suas questões e principalmente para enviar para os seus companheiros de luta, suas companheiras de batalha, os familiares e trabalhadores em geral, porque hoje, como em todas as nossas edições, a gente traz um tema de interesse direto da classe trabalhadora. Na noite de hoje, a gente vai falar do crescimento bilionário e do rebaixamento dos salários, tomando o caso de uma das principais empresas brasileiras, que existem no Brasil, né, melhor dizendo, que é a Embraer. A Embraer é uma empresa de ponta, como vocês vão ver ao longo da exposição, mas como é que será que essa realidade se reflete na vida daqueles que constroem a riqueza dessa empresa? É isso que a gente vai debater hoje e, para isso, a gente trouxe uma pessoa que tem estudado esse tema, que é a Larissa, que faz parte da nossa equipe do ILAESE, lá em São José dos Campos. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, boa noite, gente. Boa noite aí a todos que estão acompanhando. Por essa especificidade aí da gente estar fazendo a live no formato gravado, aqueles e aquelas que tiverem dúvidas, registrem no chat, que eu faço questão ali de estar acompanhando e a nossa equipe vai encontrar uma forma de poder responder. Com certeza. Pessoal, então, sem mais delongas, vamos ouvir então o que a Larissa trouxe para nós hoje. Larissa, está com você a palavra. Obrigada, Israel. Não, gente, para começar, né, queria aqui trazer algumas considerações antes da gente iniciar a apresentação sobre a importância da Embraer hoje, num cenário como a gente já vem trazendo, né, que é o cenário da desindustrialização no Brasil, né, que é um processo que já ocorre aqui há alguns anos, que vai minando mesmo, né, a capacidade das empresas de desenvolverem tecnologia. A gente vai retomando aquele patamar como um produtor de commodities, né, e a única empresa que hoje a gente pode dizer que resta no Brasil, de capital nacional, sediada no Brasil, que produz uma alta tecnologia, hoje é a Embraer, né? A Embraer e algumas outras, que se a gente faz a comparação das suas receitas, ou da própria situação patrimonial da empresa, a única empresa que tem uma situação bastante privilegiada, né, sem dúvidas, a Embraer, que é uma empresa fabricante de aviões, que foi fundada ali no período da ditadura militar, né, no ano de 1969. Uma empresa de alta tecnologia, para que ela tenha retornos financeiros, ela depende ali de um investimento de longo prazo que traz seus resultados aí com prejuízos imensos aí durante uma série histórica longa, né? Então, a Embraer, no período de 69 a 94, ela era uma empresa estatal no Brasil. E ali no governo do Itamar Franco, que acontece, que se inicia ali o processo de privatização da empresa. E como esse processo de privatização ele acontece, né? A princípio com um sucateamento imenso e proposital do governo, e a partir daí bem parecido com o que hoje a gente consegue perceber com outros setores, né, inclusive de serviços mais básicos, que hoje a gente vê sendo privatizados hoje, né, e que não só serviços, mas diversas outras empresas ali que foram fundadas como estatais, que hoje a gente vê que estão sendo entregues, né, a gente tem um BCC, né, um boletim contra a corrente, que mostra bastante detalhadamente ali como se dá esses processos da privatização. Inclusive, vale muito a pena consultar uma das lives que a Érica fez, que participou e que trouxe essas reflexões, que é bem interessante para entender como o Estado cumpre esse papel de sucatear, de
de sabotar mesmo, né, um processo de desenvolvimento de uma empresa estatal para ser entregue. E a Embraer foi um desses exemplos, né, que foi entregue no período num valor muito irrisório, né, de 265 milhões de reais, um valor que hoje ela bate quase o dobro só na sua lucratividade trimestral. Então, esse é parte aí desse processo de sucateamento da Embraer, né? Uma das maiores empresas do mundo no setor aeroespacial, que ocupa aí uma posição importante, né? Não só na produção de aviões para o segmento comercial, como também existe aí um processo de produção importante para a defesa, inclusive para a defesa nacional. O processo de privatização da Embraer, ele acontece e há ainda uma participação do governo hoje como o Golden Share, né, que é o voto de Minerva que hoje o governo federal exerce sobre a empresa, para alguns vetos que envolvem o segredo comercial e outras questões aí que o governo que ainda exerce aí um certo poder, que tem a ver com a própria soberania do país, mas que é muito irrisório quando a gente vê as práticas concretas, né? O período recente aí que a gente viu, que o segmento comercial da empresa foi entregue à Boeing, né, no ano de 2019 para 2020, e a própria Boeing rompeu o contrato, mas nada fez o governo naquele período para impedir que esse processo de entrega do segmento comercial acontecesse, o que inclusive colocou a empresa numa vulnerabilidade imensa, que naquele período, inclusive, a gente entendia que a empresa poderia falir completamente se esse contrato fosse adiante, né? E hoje a gente consegue perceber, inclusive, com a ruptura desse contrato com a Boeing e o desenvolvimento da Embraer, como a gente vai, inclusive, tratar aqui, que a Embraer, ela, de fato, é uma exceção diante desse processo de desindustrialização, mas ela ainda se torna muito vulnerável por ser uma empresa privada, dentro de um cenário como o Brasil, né, que cada vez mais as possibilidades de expansão da empresa, inclusive com várias questões, a própria divisão mundial, a colocação do Brasil na divisão mundial do trabalho, né, e outras questões que envolvem esse tema. E aí, gente, aqui a gente tem um destaque das principais, das 4 maiores empresas do setor aeroespacial do mundo. Em primeiro lugar, a gente tem a Boeing com uma receita de 79 bilhões de dólares, né? Em segundo, a Airbus com 70 bilhões. Em terceiro, a Lockheed Martin com 67 bilhões. E a Embraer em quarto lugar no mundo inteiro, com 5,26 bilhões de dólares. Essas aí são as principais empresas que a gente destacou, para fazer uma comparação entre elas, entendendo, inclusive, que a Embraer, apesar de ocupar no mundo a 4ª posição, a gente vê aí que existe no capital que concentram as outras empresas, né, nessa comparação, a Embraer tem uma arrecadação anual aí bastante inferior. Mas isso não coloca a empresa num patamar baixo, não. Quando a gente vai olhar a situação patrimonial da empresa, a Embraer, hoje, no mundo, no segmento aeroespacial, tem a situação patrimonial mais privilegiada comparada com essas maiores. A gente vê aí essa série histórica de 10 anos, que mostram aí os destaques dessas 4 empresas, né? E a Embraer sempre ocupou uma posição bastante privilegiada, né, estando aí na marca do seu patrimônio líquido em relação aos totais de ativos, de 34%, 35%, e hoje ocupa aí 25,84%, né, da taxa do patrimônio líquido
em relação aos ativos da empresa. E as outras empresas, como a Boeing, né, que já tem ali uma situação patrimonial, isso se dá desde o ano de 2018, 2019, ali, comprometendo suas dívidas de curto e longo prazo, né, uma situação patrimonial negativa, a Airbus ali com 14%, de patrimônio em relação aos ativos, e 13% da Lockheed Martin, no ano de 2023, né? Então, a gente pode perceber aí que, ao longo dessa série histórica, a Embraer se mantém como uma empresa bastante privilegiada com a sua situação patrimonial, e não só. Quando a gente olha a margem de lucro da empresa, que aí é esse gráfico que eu mostro aqui na tela para vocês, a gente percebe também que, mais uma vez, a Embraer apresenta ali resultados de bastante destaque, né? E isso não em um ano específico, né, gente? A gente está vendo aí uma série histórica de mais de 10 anos, de 2013 a 2023. A nossa base mundial, que é internacional, né, que é a base de dados que o ILAESE tem construído ao longo dos últimos anos e que a gente pretende apresentar no próximo anuário um trabalho mais detalhado, mais aprofundado dessa centralização de informações que a gente já vem fazendo no último período. A gente concentra ali dados das principais empresas do mundo, né, e a parte que a gente extrai dos relatórios econômicos dessas empresas, que são disponíveis na internet, e que a gente tem uma série histórica ali de 20 anos, pelo menos, né, das principais empresas aí mundiais, espalhadas no mundo todo. E a gente vê que aqui a gente exemplifica com a série histórica de 10 anos, mas a gente vê que em toda a série histórica de 20 anos que a gente concentra dessas empresas, a Embraer se mantém em destaque, né, na margem de lucro, né, tendo a margem de lucro mais elevada do setor aeroespacial no mundo, que não é pouca coisa, né, entendendo que é uma empresa sediada no Brasil, a importância tecnológica que essa empresa cumpre, né, e que aí conforma no ano de 2023 uma margem de lucro de 20,87%, comparada com as outras empresas, né, como a própria Boeing, que com 13,5%, e a Airbus, por exemplo, né, com 18,13%, considerando essas receitas delas, que são mais elevadas, né, o capital, evidentemente, do lucro em números absolutos é maior, mas quando a gente compara a margem do lucro, é muito superior. Alguns fatores descrevem e justificam isso, né? O próprio processo da pandemia, que fez com que essa taxa de lucro da Embraer crescesse no último período, tem a ver com a desvalorização cambial, que foi um processo que permitiu que a empresa pudesse ter uma elevação ali significativa da sua margem de lucro, né? Entendendo que a maior parte da comercialização dos aviões da Embraer, eles são voltados para atender o mercado exterior, né? A gente tem até aqui no slide seguinte um detalhamento disso. Aqui a gente tem todo o destino dos aviões da Embraer, né? Vamos começar aqui pelo gráfico, pela tabelinha que a gente tirou de um dos relatórios da empresa, que mostram aí a arrecadação da empresa por país. A gente tem 91,36% da arrecadação da Embraer oriunda do mercado exterior. E os outros 8,64% dessa arrecadação são oriundos do Brasil, né, e parte deles são contratos ligados diretamente com o setor de defesa, com o próprio governo federal, com comercialização de aviões voltados para a defesa nacional, que são entregues direto ao Exército, né, e outras compras menos relevantes, né, que também impactam na receita. E essa receita aqui, gente, ela está em real, tá? Por isso a gente conforma na última linha os 26 bilhões de arrecadação da empresa, que é os 26 bilhões em reais, e os 5 bilhões em dólar, que é o que a gente apresenta no início, né? Para não ter confusão na moeda aí que a gente está mostrando também. Mas aí a gente tem
o grosso dessa produção ela é voltado para atender o mercado exterior, e aí o destino dessa produção ela é mais de 50%, né, 56% são destinados aos Estados Unidos, mais de 20% ao Canadá, e o restante se distribui entre a Europa e outras localidades do mundo. Então, essa relação, ela faz com que aquele processo que a gente viu anteriormente da margem de lucro aumentar no último período, né, inclusive colocar a Embraer numa posição bastante privilegiada no meio da crise do Covid-19, se justifica bastante por esse fator, que num processo de crise em que a produção ela se dá no Brasil, em que o dólar, em que a relação da moeda do dólar e do real existe uma desvalorização bastante grande, cambial, que permite que a empresa, comercializando para o mercado externo, tenha um faturamento muito maior, entendendo que a comercialização no mercado externo se dá na moeda do dólar, né? E aí vão outros problemas que surgem diante disso também, né? A Embraer, ela é uma empresa que, do ponto de vista da situação dos seus trabalhadores, ela tem rebaixado cada vez mais as suas despesas com a remuneração, e isso a gente pode ver muito claro nesse gráfico, que mostram só os resultados da Embraer em reais nesses últimos 10 anos. A gente tem aí o período de 2014 a 2023. A Embraer, no ano de 2023, ela atinge a maior arrecadação anual da sua história, que é de 26 bilhões. Essa arrecadação, ela é uma arrecadação recorde que acontece na Embraer. A gente vê aí que no ano de 2020 foi um ano que teve uma variação negativa na sua arrecadação, isso se dá com relação ao período pandêmico, né, que afetou as empresas globalmente, aí as principais empresas do setor aeroespacial também tiveram esse recuo na arrecadação devido à pandemia, mas ela logo se recupera no ano de 2021 e vai atingindo recordes desde então ocupando aí um patamar bastante privilegiado, não só na sua arrecadação, mas consequentemente na sua lucratividade também. O que não acompanha esse crescimento são as despesas com o pessoal, que a gente vê ali na linha amarela, que não, apesar da gente ver um crescimento expressivo da sua receita, a gente não vê esse crescimento com relação às despesas com trabalhadores. A Embraer é uma empresa que que tem mantido, né, a contratação crescente de trabalhadores nas suas bases, nas suas subsidiárias espalhadas no Brasil, tendo quase metade dos trabalhadores concentrados na sua sede, que é em São José dos Campos, né, no estado de São Paulo, mas apesar de crescer a quantidade de trabalhadores, as despesas com o pessoal, elas não acompanham esse mesmo ritmo, porque a remuneração das pessoas que ingressam no período mais recente dentro da empresa, elas sofrem com rebaixamento de salários, que é bem o título da live e bem o assunto que a gente queria trazer hoje como discussão. Então, esse processo do rebaixamento de salários, ele faz com que, né, grande parte dos trabalhadores da empresa, né, que já eram vinculados há muito tempo, se desligam da empresa, e as levas de contratação mais recentes, elas vêm combinadas com salários mais rebaixados, que faz com que a Embraer evidentemente aumente a exploração sobre os trabalhadores, né? E aí a gente vê aqui que esse resultado, ele é tão brutal, mas tão brutal, que a gente tem os resultados anuais da empresa, e a Embraer é uma empresa, gente, que é uma das empresas que a gente acompanha a sua evolução a cada semestre, a cada trimestre, a gente faz análises, elaborações em torno dos seus resultados financeiros, né? Então, esse primeiro gráfico que a gente tem à esquerda, a gente mostra aqui uma série histórica dos resultados do primeiro trimestre da empresa nos últimos 5 anos. Então, desde o ano de 2019, a arrecadação, o lucro bruto e as despesas com o pessoal,
ocupando patamares aí cada vez maiores, né? E a gente vê que a arrecadação da empresa no primeiro trimestre de 2024, ela ocupa o resultado de maior destaque desde o ano de 2021, na sua arrecadação, e a maior margem de lucratividade desde todos esses 5 anos aí que a gente analisa. Então, no ano de 2021, quando a arrecadação dela foi de 4,45 bilhões, o lucro bruto dela foi de 4,21 milhões de reais. E esse resultado é só nos primeiros 3 meses do ano, tá, gente? Que é o primeiro trimestre aí. Já no primeiro trimestre desse ano, de janeiro a março, de 2024, a empresa alcança o patamar de 4,48 bilhões na arrecadação, e a lucratividade dela, o lucro bruto dela, atinge o patamar de quase o dobro que ela tinha registrado no período em que ela teve uma arrecadação significativa em 2021, desculpa, que é de 835 milhões de reais. Isso ela fatura, isso ela consegue lucrar em um único trimestre, né, que foi esse resultado desse ano. E aí a gente vê também a evolução com as despesas com o pessoal, que em 2019 era de 695 milhões, e que em 2024, com um quadro muito maior, muito superior àquele período de trabalhadores, ela atinge aí 442 milhões de despesas com os seus trabalhadores. Então, isso conforma aí uma redução significativa das despesas com o pessoal, que incide, consequentemente, no aumento também da sua lucratividade, né? E aí, para a gente ter uma noção de como se deu os principais destaques aí de resultados financeiros desse segundo trimestre, né, que é o período de abril a junho desse ano de 2024, a gente, conforme os dados aí, com relação ao seu lucro líquido, ao seu lucro bruto e à sua receita líquida, a Embraer conseguiu atingir um patamar ainda maior no segundo trimestre, comparado ao primeiro trimestre desse ano, né, de 2024. Então, gente, a empresa ela tem alcançado aí resultados econômicos muito importantes, e isso não se retorna, né, de forma nenhuma para as mãos dos trabalhadores, né? Inclusive, uma das formas que a empresa tem, um dos instrumentos que a empresa tem de elevar a sua margem de lucratividade é o de sucatear cada vez mais as condições dos trabalhadores ligados à empresa. Os trabalhadores, eles de longe têm uma participação significativa, nem mesmo na participação nos resultados e lucros, né, que é uma forma aí bastante superficial da empresa bonificar os trabalhadores, né, permitindo aí uma PLR digna aos trabalhadores, e nem isso ela faz, né, a média ali de pagamento da PLR dentro da empresa, ela chega, considerando aí as situações de São José dos Campos, mas que são bastante semelhantes nas outras localidades, né, das outras subsidiárias da Embraer, mas que tem ali um sistema que chega a 120%, que chega ao pagamento de 120% em relação ao salário do trabalhador. Ou seja, um trabalhador que ganha em média R$5.000, ele vai ter o salário dele um valor bastante irrisório a mais, como uma PLR, né? O que não, de longe, simboliza a margem de lucratividade, né? Entendendo que a produção de um avião exige aí um grau de complexibilidade enorme, né? Não só do saber operário que concentram ali aqueles mais de 20 mil trabalhadores que fazem parte dessa produção dos aviões, mas também do valor agregado que tem em torno de um produto tão complexo tecnologicamente como a produção de um avião, né? E aí a gente vê esse movimento acontecer, de redução dos salários, de rebaixamento das condições de trabalho, né, e não só das condições de trabalho
no caso da situação dos trabalhadores do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social. Existe uma série de perdas de direitos ali que envolvem os trabalhadores da Embraer, com relação à própria, uma das próprias questões que hoje a empresa tem pressionado, né, nos processos de negociação que nós do ILAES a gente tem acompanhado junto com os trabalhadores, que é o da redução da extinção do direito à estabilidade aos lesionados, o que é uma das consequências mais absurdas que existem, né? Imagine que um trabalhador que perde um braço durante o processo da produção, ou perde uma perna, que não vai, de fato, ser contratado em uma outra empresa, ele pode ser descartado após um período de 48 a 60 meses pela empresa, né? Ou seja, além dele sofrer um acidente de trabalho durante o seu período durante o seu expediente, né, um acidente de trabalho gravíssimo, ele ainda tem a perda ele ainda pode ser descartado pela empresa, sem a empresa se responsabilizar durante um determinado período, né? Então, essas são algumas propostas aí que a empresa vem tentando mover, empurrar, como uma retirada de direitos, né, que eleva ainda mais a precarização da situação dos trabalhadores de uma das empresas mais importantes do Brasil e do mundo. Então, gente, indo adiante, né, já mostrando aí esse processo, a gente vê que no ano de 2023, a gente tem na Embraer um total de 21.862 mil trabalhadores na empresa. E naquele período, em 2019, que a gente viu que a despesa com o pessoal era maior, era de 18.734 trabalhadores. Diante desse processo, né, a gente vê aí que durante a pandemia houve uma redução significativa dos trabalhadores, inclusive esse crescimento ele é marcado no ano de 2022 e 2023, influenciado não só pelo aumento da carteira de pedidos ligados à produção de aeronaves, que já amarram o crescimento da receita da empresa nos próximos anos aí, mas também ao início da produção da IVE, que é um segmento de produção dos veículos voadores da Embraer, que já tem encomenda, que já iniciou a sua produção na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo também, inclusive próximo de São José dos Campos, e que tem ali, que se justifica, né, inclusive esse aumento de trabalhadores nesse último período, que atinge um patamar muito superior ao que era nos anos anteriores, né, à crise da pandemia de Covid-19. E isso se reflete também no aumento dos resultados econômicos que a gente vê, que a gente viu anteriormente ali. E apesar desse total de trabalhadores ter crescido, a gente vê que a gente faz aqui a taxa de gasto com o trabalhador na Embraer, que é a relação das despesas, né, da massa salarial que a empresa tem com os seus trabalhadores, que aí que é os seus salários e os encargos, né, somados, que a gente consulta diretamente nos relatórios anuais da empresa, e a relação com o crescimento da arrecadação da empresa, né, que é a sua receita líquida. A gente vê aí, quando eu disse no início, né, quando eu apresentei os resultados e disse que a empresa não acompanha as despesas com trabalhadores, não acompanham o resultado da receita, a gente pode ver aí esse resultado bem nítido quando a gente vê esse gráfico, que aí, no ano de 2014, há 10 anos atrás, a empresa tinha uma despesa com o pessoal que equivalia a 14% da sua arrecadação. Já no ano de 2023, essa despesa ela cai para 11%, e ela atingiu um pico no ano de 2015, no ano de 2017, quando atinge o patamar de 15%, ultrapassa os 15%, na verdade, da sua receita líquida. E aí, quando a gente
evidencia esse processo, coincidentemente, não coincidentemente, na verdade, o último ano em que houve um acordo coletivo assinado entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal que negocia junto com a Embraer, foi no ano de 2017 um último acordo que concedeu para os trabalhadores não só as cláusulas econômicas, como o aumento real e outros direitos, mas também as cláusulas sociais, que garantiam ali naquele período a estabilidade do trabalhador lesionado e outras cláusulas importantes que hoje os trabalhadores estão travando uma batalha para que isso não se perda, né? Enfim, diante desse processo, nós fizemos, e aí eu não elenquei aqui na nossa apresentação, mas vou relatar um pouco para vocês de uma projeção que nós fizemos, né? E é uma simulação que a gente fez, considerando um reajuste de 10,5% para os trabalhadores da Embraer, para todos os trabalhadores da Embraer, e qual seria o impacto na sua receita anual. A gente, considerando que a receita atingisse o mesmo patamar de 26 bilhões, que foi o resultado do ano passado, se os trabalhadores tivessem concedido um reajuste de 10,5%, o impacto nas despesas com o pessoal que a empresa teria não atingiria o patamar de 15%, seria de 14,11% o patamar de impacto na receita, isso se a receita se mantivesse a mesma no ano anterior. Na verdade, a Embraer, ela tudo indica, inclusive com os indicadores econômicos que a gente já vem acompanhando nesse primeiro semestre, que a empresa tende a atingir um patamar muito superior do que ela atingiu no ano anterior na sua arrecadação. Então, esse impacto seria ainda menor e completamente irrisório aí dentro do crescimento da empresa, né? Aqui a gente conforma a exploração dentro de uma jornada de trabalho, que também é um dado que a gente estima dentro de uma metodologia própria do nosso instituto, né, para mensurar a exploração do trabalho numa jornada de 8 horas, e a gente tem 65% da jornada do trabalhador da Embraer no ano de 2023, ele serviu como trabalho excedente. Ele serviu, ou seja, como forma de elevar esses lucros, a lucratividade da empresa, que a gente viu atingir patamares tão elevados durante essa apresentação. E aí, gente, esse é um processo bastante preocupante, né? Para chegar aqui às considerações finais, o processo que a gente vê acontecer na Embraer, ele só ocorre com a precarização dos trabalhadores, essa situação, a própria elevação, que a gente não apresenta aqui, mas a própria elevação dos terceirizados, dos índices de rotatividade serem cada vez mais crescentes dentro da empresa, com as remunerações cada vez mais baixas, e uma taxa de exploração cada vez maior dentro da empresa, esses fatores, eles acontecem e tendem a ser cada vez maiores, inclusive pela própria condição que se coloca a empresa. Não basta que a gente debata a necessidade das condições dignas, ou mesmo uma grande vitória, que seria uma convenção assinada entre a empresa e o sindicato de trabalhadores, que garanta o aumento real e a permanência dessas cláusulas. Mas isso ainda se mantém muito frágil, porque a empresa, ela está refém mundialmente de uma situação que o próprio Brasil se encontra, que é um Brasil mais reprimarizado, que é um Brasil desindustrializado, que tem uma produção de tecnologia muito baixa, que a empresa, ela não se sustenta tendo a perspectiva de curto prazo que tem os grandes capitalistas e acionistas que hoje controlam a Embraer. Então, a única forma que a gente tem de garantir não só os direitos e a dignidade ao conjunto dos trabalhadores, que é uma vitória muito importante, mas também de garantir a soberania do nosso país, garantindo que uma empresa tão importante como a Embraer
se mantenha instalado dentro do nosso país, isso só é possível através de um processo de reestatização da empresa, não simplesmente por reestatizá-la, mas também garantindo aos trabalhadores que detenham um controle dessa empresa, né? Garantindo que esse processo de reestatização ele perpasse ali por um processo de participação ativa dos trabalhadores a entender todo esse a deter um poder significativo de decisão a todo rumo de toda essa produção da Embraer, que esse é um processo, essa é uma luta de fundo que garante uma estabilidade significativa para a empresa. E sem isso, as tendências aí de precarização, elas podem ser muito maiores. E se a gente não faz esse debate, o rumo da Embraer, ele pode se tornar uma próxima Vibraz, que hoje a gente vê sendo completamente entregue ao capital estrangeiro, mesmo sendo uma empresa muito importante, também uma das poucas empresas de alta tecnologia que nós temos, mas que tem ali um processo de entrega, né, para o capital estrangeiro que ocorre, e que a Embraer pode ser a próxima empresa a ser perdida dentro do nosso país, se não houver uma reestatização e um olhar para o desenvolvimento dessa empresa. Concluo por aqui. Perfeito, Larissa. Muito obrigado pela sua exposição. Tenho certeza que quem está nos assistindo aqui conseguiu ter um excelente panorama das contradições, né, que você nos mostrou hoje e da situação específica dos operários e operárias aí da Embraer. Pessoal, lembrando que para que a gente faça esse conteúdo chegar mais longe, é muito importante que você que nos acompanha ou que está assistindo a qualquer momento esse programa, nos ajude. A gente precisa que você envie para os seus amigos, envie para os seus companheiros de luta, para o seu sindicato, e que você curta também esse vídeo aqui no nosso canal e que aperte aí no sininho para receber as notificações dos próximos programas. Assim, você ajuda a fortalecer o trabalho do ILAESE e ajuda a fortalecer também o Brasil em Foco, que está chegando já perto da edição número 50 e que vem nesse período todo trazendo debates de muita importância para a nossa classe, baseados nos importantíssimos estudos que nossos pesquisadores e pesquisadoras do ILAESE realizam com entidades de classe e movimentos sociais. Larissa, a gente está chegando ao final aqui dessa edição, mas queria que você convidasse o pessoal, então, a conhecer o material por completo, né? Vai estar no nosso site, e que você, então, fizesse esse convite aí final para quem tiver interesse em se aprofundar, não só perguntar no chat, mas acessar o nosso site também, né? E procurar. Pessoal, eu agradeço muito, Israel, pelo convite, pela participação aqui na nossa live do Brasil de Foco. Também agradeço aí a Ana Luísa, que está dando esse suporte técnico para nós aí, para possibilitar que a live vá ao ar. Agradecer aí a todo mundo que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar com a gravação desse programa de hoje. E também dizer que as elaborações sobre a Embraer, a gente tem um acervo de alguns anos já, né? Então, parte das nossas elaborações, inclusive a própria cartilha em defesa da estatização da Embraer, ela já está disponível no nosso site, bem como outras análises econômicas que a gente fez no último período, que também estão disponíveis aí no site do ILAESE. E essas elaborações mais recentes, né, elas devem sair aí no próximo período como um dossiê da Embraer, que a gente teve participação no desenvolvimento em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos, e que assim que for publicado, divulgado esse dossiê, a gente vai estar divulgando no nosso site também e podendo socializar aí com todos aqueles que nos acompanham. Mais uma vez, gente, muito obrigada. Reforço aí que deixem as dúvidas nos nossos comentários, que a gente vai estar acompanhando e respondendo a todas elas. Um abraço e boa semana. É isso aí. É isso aí. Obrigado, Larissa. Obrigado, Ana Luísa. E até a próxima segunda-feira.